Toda honra e toda glória somente a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 13, versículo 53 ao 58. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem a esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então Jesus despede as multidões, orienta os discípulos e segue para a sua terra natal. E ao chegar na sua terra natal, ele vai para a sinagoga e começa a falar sobre o reino de Deus. E as pessoas que estavam lá, que eram pessoas que detinham conhecimento, mestres, pessoas que estudavam as leis, e começam a observar Jesus e o que ele falava e ficam tão maravilhados com aquilo que ele fala, com a propriedade, a autoridade de mestre, que elas se perguntam onde é que ele adquiriu aquele conhecimento. O seu pai era um carpinteiro, a sua mãe era uma pessoa simples, os seus irmãos também são pessoas simples. De onde é que veio aquele conhecimento? Elas estavam humanamente tentando entender como é que Jesus conseguiu obter tamanha carga de conhecimento. E nesse conhecimento tinha uma autoridade investida, uma propriedade no falar sobrenatural, que fazia com que eles tivessem um discernimento, mesmo sendo cegos, vendo e não enxergando, tendo ouvidos, não ouviam, eles entendiam que ali não era um homem simples a falar, não era o filho do carpinteiro, não era o filho de Maria, uma mulher simples, não era o irmão de pessoas também inexpressivas para a sociedade, mas ali estava alguém investido do poder, da sabedoria e do conhecimento dos seus. E Jesus explica o porquê. Ali não se viram grandes milagres nem grandes maravilhas, porque eles eram incrédulos. Eles limitaram a Jesus. Eles queriam entender naturalmente algo que só se entende pela fé, crendo que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio salvar as nossas almas, aquele que veio nos encaminhar para a salvação eterna. O próprio Jesus diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Este é o mesmo Jesus que diz que pessoas incrédulas, elas não conseguem ver o agir de Deus, nem em sua vida, nem ao seu redor. E nós temos também um exemplo lindo que o próprio Jesus diz em uma outra passagem, não é? Na época de Elias, Elias foi um profeta, um dos grandes profetas de Israel. E houve um tempo em que Elias veio a este mundo, não é? Que houve uma grande seca. Foram 3 anos de uma grande seca. E Deus manda Elias para um riacho. Elias passa um certo tempo nesse riacho, ele é sustentado pela água daquele riacho e por carne que Deus envia corvos para trazer para Elias comer. Depois esse riacho seca e Deus manda Elias
para ir ter a uma cidade, encontrar com uma viúva. Nós não sabemos o nome dela, mas sabemos que ela era a viúva de Sarepta. E aquela mulher, ela é abençoada, porque durante aquele tempo de seca, em toda aquela região, e sendo viúva, o profeta, ela e seu filho conseguem ter comida e sustento durante o tempo que Deus determinou para que eles tivessem. Eles são sustentados pela mão do Senhor. E Jesus diz que em Israel haviam viúvas também. Haviam viúvas, haviam pessoas que necessitavam. E por que estas viúvas não foram sustentadas? A fé. Elas não tinham a fé que aquela viúva tinha. Elias, ao chegar perto daquela viúva, estava com fome e pediu para que ela preparasse a comida. E aquela mulher só tinha uma medida de comida para ela e seu filho. E ela deixa de fazer comida para ela e para o filho e prepara para o profeta. E aquela comida que ela prepara para o profeta, rende para o profeta. E nos demais meses e o tempo que foi necessário, eles foram sustentados pela mão do Senhor, porque aquela mulher creu que aquele homem falava pela boca de Deus. Uma estrangeira, porque ela estava... O estrangeiro, ela não era um israelita. E Jesus mesmo diz que em Israel havia viúvas que precisavam, mas que não foram sustentadas porque eram incrédulas. Estavam dentro do paganismo. Então, Deus, ele não faz acepção de pessoas quanto a quem vai receber o que ele deseja dar, seja o que for, não é? Eu não sei o que você espera do Senhor. Eu não sei o seu impossível qual é. Eu não sei de que nacionalidade você é, mas eu sei que o meu Deus é bom e que essa palavra vai chegar para você no tempo oportuno que você precisa escutar e entender, que é a sua fé que faz o mover do Senhor em sua vida. E é através da sua fé que Deus opera. E que sim, se você tiver fé em Jesus Cristo no seu operar, e que os seus pedidos estão alinhados com a vontade do Senhor para a tua vida, você sim verá a glória de Deus. Assim como Jesus disse, o coração que está aberto a receber a palavra do Senhor e torná-la real, acreditar a sua fé nela, recebe aquilo que Deus quer dar. E seja onde for, como Jesus estava ali, na sua casa, não é? Dentro do seu povoado, pessoas que viram ele crescer naquele lugar e não acreditaram a ele poder que vinha de Deus, não creram que ele era o Filho de Deus, o Messias, e não viram ali grandes maravilhas. Que você possa ver com os olhos da fé, que você possa ouvir com ouvidos que escutam, trazem essa palavra ao seu coração, levam a sua mente com uma fé tão sobrenatural que se torna razão e realiza no mundo natural, nesse mundo que nós estamos, a vontade de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.